Olá pessoal, hoje o Rádio Opinião Entrevista vai falar sobre literatura, cultura e acima de tudo de Josué Montello, essa figura importantíssima para a literatura tanto do Maranhão como para o Brasil também, né, de uma maneira bem geral, até porque ele, além de escrever livros, ele tem uma intensa produção textual também através de cartas e outros documentos. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora o autor desse livro bem aqui, Absurdidades, que é o Saulo Barreto Lima Fernandes. Saulo, seja bem-vindo aqui ao Rádio Opinião Entrevista. Satisfação estar aqui com você. Sempre bom retornar a casa, né? Maravilha, e para falar sobre literatura, sobre Josué Montello e também sobre essa produção textual dele, né, que vai além dos livros, né? Ele também de uma variação gigantesca na sua produção, né? Passou pela poesia, teatro, uma série de coisas. Ele era muito versátil, né? Muito versátil, muito versátil. Isso começou já na adolescência dele, né? Já começou desde muito cedo, né? Ele teve um problema de saúde muito grave, né? Inclusive a irmã dele morreu, faleceu em decorrência dessa doença. Então, uma das coisas que transformou ele nesse escritor e leitor excessivo, né, como eles mesmos falavam, foi essa questão dele ter se isolou, né, passou um tempo isolado ali no sítio da família, que era ainda ali no Anil, né, então ele tinha só os livros ali como companhia, né, então isso aí ajudou a formar ele, a questão religiosa também do pai dele, né, que era diácono, queria que ele fosse pastor e tudo, então essa leitura da Bíblia, ter que ler a Bíblia, ter que ler vários outros livros clássicos, ele andava muito em bibliotecas, em sebos, né? Então foi aguçando, né? E foi já construindo essa identidade dele como escritor. Identidade e uma criatividade gigantesca, né? Ele em períodos ali, inclusive, acho que das primeiras obras dele, ele fez, depois se arrependeu, ele refez, não é isso? Relançou, fez ali algumas alterações e relançou, acho que Janelas Abertas. Tambor de São Luís, né, que é o mais conhecido. Sim. Noite sobre Alcântara, que também é o segundo mais conhecido. Inclusive vai ter um relançamento, né, dos 50 anos do Tambor de São Luís, né, da obra dele. E vai ser relançado pela Agora sim, 2015 agora. Inclusive já estão abertas já para compra, né, inclusive, né? E já para agendar, para quem quiser comprar essa obra, né, comemorativa. E já tem várias edições, né, os Tambores de São Luís. Maravilha. Mas essa sua obra, no caso aqui, Absurdidades, qual é o cerne dessa obra? No caso são contos. Aí são contos, porque também, além da pesquisa, são as duas coisas que eu mais escrevo hoje em dia, né? São a parte das pesquisas, né? Dentro da academia e quando eu posso, né? Quando estou fazendo pesquisa, eu estou escrevendo contos, crônicas, algumas coisas. Prosas, né? Sim. Porque acho que uma das coisas que me chamou a atenção em Montello não foi que ele me tornou meu mestre, né? A partir do momento que eu estou pesquisando ele como escritor e as obras dele, ele está me ajudando a eu desenvolver a minha, vamos dizer assim, ficção, né? Que ainda é muito incipiente, que eu não considero ser um escritor, né? Acho que o escritor, como ele próprio ensina, né? Vai construindo sua carreira ao longo da vida, né? Como o próprio Nauro Machado falava, né? Que poesia consome, né? Consome a vida inteira dele. É uma dor, né? E ele precisa se livrar dessa dor. E a forma de se livrar é escrevendo, né? Que maravilha. Mas essa obra, ela é baseada na produção de Josué Montello ou ela escapa? Não muito, né? Porque agora que eu estou conhecendo o Montello, né? A partir da pesquisa do mestrado, né? A pesquisa dos diários, que eu estou mais adentrando aí no Montello. Agora eu vou ter que ler muito os Tambores de São Luís, né? Que minha atual pesquisa tem a ver com os Tambores de São Luís, né? Que é a obra máxima dele. E aí já são referências antigas que eu tenho, né? Eu tenho muita referência, assim, gosto muito de autores existencialistas, né? Kafka, Dostoiévski, esse pessoal assim. Então acho que minha ficção, os contos ainda, né? Que ainda não me aventurei a escrever uma narrativa mais longa, né? Que tem que ter uma base maior, tem que ter uma preparação, um tempo maior para desenvolver, né? Então, acho que vai seguir essa linha. É muito existencialista aqui. Que é russa, né? Tem uma vertente russa. Tem que ler. Dostoiévski, principalmente nessa área, é um dos principais autores, né? Muito interessante, muito bom. A sua dissertação, por uma autobiografia intelectual. A trajetória do fazer literário nos diários de Josué Montello. Diários, né? Esse formato, né? Pode-se dizer, de produção literária
como caracterizar? Os diários, né, infelizmente, eles não são muito bem vistos ainda, né? Ainda tem muita pesquisa sobre os diários, né? Se tinha uma concepção antiga de que os diários é uma coisa que tinha menor importância, né? De que era escrita ali só para a pessoa, uma coisa pessoal, que ela ia deixar guardada ali, que ninguém ia ler, que depois ia ser jogado fora, né? Mas quando uma pessoa é como Josué Montello, Isso, né, que ele exatamente, desempenhou não só nessa produção textual dele, né, de romance, poesia, ele teve vários cargos, ele passou por vários cargos e isso deu para ele uma dinâmica também na política, em outras relações internacionais, enfim. E outros artistas também, que ele tinha esse contato são muito bem intenso. Polifônicos, né? São bem, assim, tratam de várias coisas, né? Esse recorte que eu fiz da dissertação foi só um recorte, né? Que é a criação literária dele. Mas nos diários aí, como tu falaste, né? Ele foi reitor aqui da UFAM, ele foi embaixador, ele trabalhou em vários órgãos ali, ele era amigo pessoal do JK, né? Nos diários tem muitas referências ao JK. Quem quiser fazer uma biografia de JK, se quiser recorrer tem que passar por ele. Tem que passar por ele. Vai encontrar muita coisa lá, muito segredo, né? Que ele tratava só os dois ali. E o diário, embora já tenha pesquisa só nesse campo de criação literária, é tipo um Lima Barreto, né? Existem várias pesquisas só falando dos diários do Lima Barreto. E não esgota, porque são 6 diários, né? São diários muito longos. Então ali tem várias coisas, tem várias, você pode, a questão intelectual dele, as leituras que ele faz, de autores que a gente nem imaginava que existia. Ele faz a leitura, faz a crítica, a análise. Às vezes lia na língua original, né? Francês, ele é versado em francês, ele é francófono, né? Conhecia muito a França, morou lá. Tem um romance baseado, né? Só com a questão da desnazificação, né? Da França ali no pós-guerra, pós-segunda guerra. Que é Antes que o Pássaro Acorde. Citei um pouco também, né, nessa dissertação, que foi um romance que foge um pouco da linha dele, né? Que o romance dele é escrever sobre São Luís, né? É ter São Luís como fundo. Então, como ele saiu muito novo, ainda muito jovem daqui de São Luís, nunca mais voltou, né, para morar definitivamente, ele recorria à memória, né, para construir o romance dele. Certa vez, na rádio perguntaram para ele: por que é que você fala tanto de São Luís, elogia tanto São Luís, mas não mora lá, né? Ele, não, justamente para... Pois é, estamos entrevistando aqui o autor desse livro, Absurdidades, que é justamente o Saulo Barreto Lima Fernandes, que também é autor da dissertação Por uma autobiografia intelectual, a trajetória do fazer literário nos diários de Josué Montello. Saulo, o que te chamou mais atenção justamente nessa pesquisa, nessa dissertação, em relação a esses diários? Bom, foi uma pesquisa, né, construída a várias mãos, né? Eu tive bem uma orientação muito boa dos professores que me orientaram, né? Porque a ideia inicial era pesquisar a questão da memória, né? Já que a linha de pesquisa lá do mestrado tratava dessa questão da memória. E eu achava que os diários tinham uma relação com a questão da memória, né? E eu também não queria pesquisar já as obras, já os romances já conhecidos dele, né? Já tem muita pesquisa aqui na UFM, em todo lugar, todo o Brasil já tem muita pesquisa em cima dos romances dele. Então a obra que eu busquei assim paralela, que eu poderia fazer alguma abordagem, seria os diários, mas não sabia ainda o que fazer, né? Então aí lendo os diários, eles acharam que a questão da criação literária, de como ele lidava com a construção da obra, daria uma melhor pesquisa, né? Já se encaixava em outra linha, mas daria uma melhor pesquisa. Então os diários dele tem muito ali, embora eu já tenha outras pesquisas, eu tenha, assim, entre aspas, esgotado a questão da criação literária, ficou muita coisa de fora, né? Porque o que mais impressiona nele é que ele tinha um cuidado até o pensamento, quando surgiu o pensamento do romance na cabeça dele, ele anotava no diário. Ó, surgiu, eu estava passeando, vamos supor, inclusive ele estava passeando em Copacabana, com Jorge Amado, e surgiu a ideia dos tambores de São Luís, né? Isso já dá para fazer um recorte temporal nessa minha nova pesquisa. Então, e não é só isso. Então ele já começa. Eu vou começar a escrever aqui no papel. Primeiro capítulo, segundo capítulo. Essa parte eu não gostei. Essa parte aqui eu vou retirar. Fundamentações. Eu tirei esse personagem de tal figura histórica lá de São Luís Maranhão. Ambientação geográfica, questões históricas. Então tudo com relação àquele romance que está ali abarcado entre o período da construção do diário dele, que ele já começou o diário dele, já tinha escrito um romance antes, então ele já era um romancista, já estava entrando na fase madura dele como romancista, porque o primeiro romance dele ele já fez Janelas Fechadas, né? Fez com 24 anos, ele não tinha iniciado o diário ainda.
eu acho que tanto de ler os diários dos escritores, de buscar, né, a importância dos diários, né? Ele leu diários de Virginia Woolf, Thomas Mann. Então, acho que a partir dali ele foi despertando nele também. Eu posso ser um diarista, que pode ser um tesouro aqui para a minha criação literária. Então, foi o que a banca viu, que a banca me deu como sugestão, e eu abracei, e para mim foi maravilhoso, porque eu descobri essa nova faceta e comecei a fazer uma viagem, né, nos romances dele, de como ele criava todos esses romances. Maravilha. O fato de ele inserir dentro dessa produção dele, acho que muito provavelmente nesses diários deve conter coisas também, fatos históricos, né? Ele sempre costura a obra dele com fatos pontuais da história e mescla com a ficção. Aquilo ali dá um tempero muito bom, né? Gostoso de ler, né? Porque a gente tem hora que a gente não sabe o que é ou não realidade, o que é ou não ficção, enfim, dá um tempero muito bacana. Isso está inserido também nos diários, ele insere outros elementos, né? Essa aqui é a pergunta, ele insere outros elementos ali que sejam, digamos assim, que saltam aos olhos nesses diários? Muita coisa, né? Muita coisa. O romance, né, como o próprio teórico famoso falou, ele abarca vários outros gêneros, né? Essa é a beleza que o romance tem, de abarcar vários outros gêneros. Além da confecção, né, da produção, que é uma coisa totalmente hercúlea, né, que se chama, aquilo ali ela tem a capacidade de abarcar vários outros gêneros, né, já que o romance, né, é um resultado da epopeia, né, que era escrito em versos. Então o romance, né, depois de um tempo, de um século, ele foi escrito em prosa, né, e isso acabou chegando já à população, né. Então essa questão do romance abarcar a questão histórica, né? O próprio Tambor de São Luís, ele tinha esse cuidado. Eu quero que o Tambor de São Luís, aqui eu estou tratando de um tema totalmente, né, sensível, né? Escravidão. A escravidão, exato. Então eu quero fazer isso aqui o mais próximo da realidade possível. E ele fazia pesquisas, né? Na própria mesa de trabalho dele tinha um mapa de São Luís, né? Pelo Damião, né? Que é o personagem principal dos Tambores de São Luís. Ele, até por onde ele ia passar, Damião, ele queria colocar o local certo, né? Já que ele foi embora de São Luís, talvez não se lembrasse muito, né? Pela memória. Então ele fazia pesquisa, ele recorria aos outros pesquisadores. Nascimento Moraes, um pesquisador que ele recorreu, né? Que é um autor que estuda bastante essa questão da escravidão no Maranhão. Então é isso, ele fala que o romance dele é a própria substância histórica, né? Que ele recorria à história, deixar impresso isso, né? A saga, né? Como diz, né? Fazer a saga maranhense. Ele quis ser, assim como o Jorge Amado foi para a Bahia, né? Érico Veríssimo para o Rio Grande do Sul, ele queria ser aquele autor que construísse a saga do Maranhão. Tu acha que ele conseguiu isso? Conseguiu. Foi o que chegou mais perto, o Maranhense chegou mais perto, né? Acho que ele é insubstituível. Assim, claro que tem outros autores, outros romancistas que chegaram no ápice, né, que escreveram sobre o Maranhão, a Luiz de Azevedo, o próprio Nascimento Moraes também, Maria Firmina também, mas ele foi o que chegou mais perto. São 26 romances, né? E a grande maioria dele é ambientais de São Luís e aspectos históricos de São Luís, né? Noite sobre Alcântara, né, já sai aqui de São Luís, já vai para o Maranhão, mas também trata de questões históricas, né? Dessa ruptura da monarquia para a república, da decadência, né, de Alcântara. Inclusive tem uns diários, né, de Maria Olívia, né, que a personagem principal é uma mulher, Maria Olívia, que ela também escreve os diários. Eu transcrevi na versão do livro, eu transcrevi todos os diários de Maria Olívia e coloquei lá como anexo, né, que hoje a tecnologia já facilita, já dá para copiar, né, batendo uma foto ali. Então ele conseguiu. Ele tem a Casa de Cultura aí, que tá tudo o legado dele. E a obra dele está chamando a atenção principalmente por isso, né? Por essa questão da maranhensidade. Inclusive tem um trabalho monográfico aqui, acho que a estudante é Samira, se não me engano, é do curso de turismo. O tanto que pessoas que ao ler o romance dele, né, que já está ambientado em São Luís, vieram para cá para São Luís para conhecer. Procurar, né, as referências, né? Porque uma coisa interessante é justamente isso, que você lê o que está ali naqueles romances, enfim, vê o nome das ruas
ele dá a localização de casas, né? Número de casas, enfim, aquilo ali gera uma curiosidade gigantesca, né? Monumentos também, enfim, praças, e ele joga as características e você quer olhar aquilo ali e acaba olhando, né? Porque de uma maneira ou de outra muita coisa ainda está aí, enfim, a gente tem uma preservação, digamos assim, desse centro histórico, né? Que é uma maravilha. E as pessoas acabam procurando também. Ele tem esse fator de curiosidade que é uma maravilha, né? Bom, para a gente finalizar, Saulo, a continuidade dessa sua pesquisa, como é que você está concebendo isso? Vai dar continuidade? Vai passar para outro patamar? Enfim, como é que vai ser? Tem a ver, né? Aí, como eu já consegui, né, a aprovação do doutorado, iniciou essa semana o doutorado também na UEMA, né? Aí eu vou dar sequência, porque uma das abordagens que eu fiz na dissertação era a questão da crítica genética, né? Que tem uma grande crítica genética brasileira chamada Cecília Salles. Que a crítica genética o que é? É estudo, né, dos manuscritos, né? E então, já que a gente tem a Casa de Cultura de José Montello, que tem todo o acervo dele, todo o patrimônio, o legado dele, né, documental, ali você tem os manuscritos dos tambores de São Luís, você tem o datiloscrito, né, que o datiloscrito é aquele escrito na máquina e com as correções do autor, e buscar outros documentos de processo, né, como se fala, para fazer essa juntada, né, que é o dossiê genético. E eu vou te dizer que vai ser um desafio para mim, porque é uma pesquisa que a gente sai assim, né, da zona de conforto. Né? Você não vai fazer só texto, não vai só ler texto, fechar e compilar teóricos, não. Ali eu vou ter que fazer toda uma análise das correções que ele fez, das rasuras, né, dos acréscimos, das supressões, os capítulos que foram tirados. Tem uma questão quase lógica, assim, de raciocínio lógico, vai ter que construir tabelas, o que é que quer dizer cada rascunho daquilo, e o que isso pode somar, né, com relação à criação literária dele. E aí vai entrar também, como tu falou bem no início, a questão das cartas, né, durante esse período de construção do romance do Tambor de São Luís, quando ele trocava carta com o outro escritor, com certeza ele falava, o escritor talvez desse uma dica para ele de como fazer a abordagem. Então vai ser uma pesquisa de bastante desafio. E eu espero terminar, porque eu ainda nem iniciei, ainda nem fui para os manuscritos, né? Lá na Casa de Cultura analisar os manuscritos, que acho que é a primeira parte, né? Desafio, essa coleta aí do dossiê genético. Maravilha. Tu vai tentar entrar na cabeça dele, né? É. Maravilha. A gente vai acompanhar, claro, a gente quer acompanhar e quer te receber novamente aqui, futuramente, para falar justamente sobre a continuidade desse trabalho. Eu acabei de conversar aqui com o Saulo Barreto, autor aqui de Absurdidades, né? Livrinho bacana, vou ler com certeza, e falou também sobre a dissertação dele, intitulada Por uma autobiografia intelectual, a trajetória do fazer literário nos diários de Josué Montello. Saulo, muito obrigado pela sua presença e informações aqui, boa sorte nessas iniciativas, espero você mais uma vez para trazer esses assuntos. Estamos às ordens. E aqui a gente fica com o Rádio Opinião Entrevista FAPEMA, prometendo voltar com mais entrevistas bacanas. Olha, você pode ir lá no nosso site www.universidadefm.ufma.br, tem muita coisa por lá de produção científica com a FAPEMA e, claro, assuntos variados em termos de pesquisa. Até a próxima edição.